Então, continuando aqui, se você veio do vídeo anterior, vamos continuar na mesma sequência. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo voltar ali no vídeo anterior, na playlist ali do YouTube, para acompanhar legal todas as novidades. Bom, então aqui a configuração de interfaces, a gente fez também uma alteraçãozinha. O modo simplificado já tinha desde a versão 5.5, se eu não me engano, ou 5.6. Aí aqui a gente lista quais os adaptadores que eu tenho no computador, por onde é que eu quero sair, né? E aqui no modo avançado a gente adicionou um campo a mais que ajuda, né? Quando tem muito ArtNet Controller, aí a gente pode colocar uma observação aqui atrás. E como é que eu coloco essa observação? Pelo editor manual. A ideia aqui, se você tem 2, 3, 4 ArtNet Controllers, isso não vai ser um problema. Mas se você pega um projeto aí que tem 170 universos, por exemplo, ou mais que 50, já começa a ser um problema. Pelo seguinte, às vezes vai o show para o cliente, ou alguém vai fazer uma configuração, e aí perde essa configuração aqui que foi feita. Então assim, a gente fez um método agora para editar por texto, ou até mesmo se você aqui está fazendo, para não ter que ficar clicando muito, eu vou dar um exemplo aqui, vai ser mais fácil de entender. Vou criar aqui uns 12 universos, aí eu clico aqui em editar manualmente, e aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui não era o universo ArtNet, o universo DMX1, não era o 0, era o 1. Então eu preciso adiantar tudo, e aqui, por exemplo, ficou o 0. Se fosse para eu fazer isso nessa janela aqui, eu ia demorar meia hora para fazer isso aqui. E agora simplesmente eu venho aqui e edito. E se tiver alguma coisa errada, por exemplo, o universo 999 não existe. Então já fica vermelho. Então podemos editar por aqui. Se for um controller vai ser C. Se for um Node, que vai receber a ArtNet, vai ser N. E aqui ele já explica a sintaxe certinho do que tem que ser escrito aqui, de como é que vai ser escrito para daí facilitar as coisas. E aqui atrás eu posso colocar um comentário. Por exemplo, esse aqui é uma Pro X4. Esse aqui é uma Pro 2. Aí eu vou preenchendo aqui. Aí quando eu confirmo, já veio para cá, o comentário Pro X4, Pro 2, então eu já sei o que está acontecendo. Esse universo aqui eu estou usando lá para uns LEDs que ficam lá numa sanca. Esse aqui fica no bar, esse aqui fica não sei onde. Então pode ir colocando comentários aqui para ajudar. Esse aqui é um universo ArtNet que vai lá para a pista de dança, por exemplo. Então é para isso que serve. E aí aqui tem algumas opções, então eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, copiar de um lugar para o outro, mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp. E aqui tem também uma função, por exemplo, para substituir. Eu quero substituir tudo que está 000, que seria meu adaptador local, por 192, 168, 010, por exemplo. Então, ele também já substitui. Então, tem essas facilidades aí para vocês mexerem. Isso aqui ficou bem legal. Quem trabalhou com muito universo sabe que era um trabalho muito grande fazer essa configuração aqui. E aqui também tem outra coisa bem legal que foi adicionada, que assim, tanto faz se eu estou no modo simplificado, quando eu abrir o software, ele vai percorrer essas portas aqui para ver se acha alguma interface, porque por padrão é 0000. Mas o que acontece? Aí o iluminador, o cliente, ele está com uma interface conectada na rede Ethernet e está com o wireless ativo. Só que se eu saio aqui pelo 000, ele sempre vai tentar pegar o wireless primeiro, no Windows pelo menos. E aí agora não, o software ele tenta pegar em cada porta e tenta ver se ele acha alguma coisa. Se ele achar em alguma porta alguma interface, então ele dá preferência para aquela porta. E o mesmo acontece aqui no modo avançado. Quando eu clicar em alto, eu estou sem nenhuma interface agora conectada, mas aqui na porta ele já vai colocar o IP do adaptador de rede local do computador. Então isso aqui, ficou fantástico, ficou muito legal. E a gente espera com isso também reduzir bastante a quantidade de suporte, né? Tem bastante gente
tô aqui com a interface, aí tá tudo certo, aqui tá 000 e não está localizando, não está funcionando. Aí a gente pede, você desligou o wireless? Não desliguei. Vou desligar. Ih, funcionou. Tipo, era só o wireless. Então isso aqui a gente acredita que vai ajudar a reduzir bastante esse tipo de suporte. Aqui, ó, quando eu fechei a janela, estou no modo simplificado, tá vendo que ele tenta localizar, ó. No caso aqui eu estou sem nenhuma, ele não achou, mas também ele não vai reclamar o software que deu erro, alguma coisa assim. Bom, agora vamos começar com as mudanças aí. Já foi bastante mudança, mas essas aqui são bem importantes. Uma coisa que a gente recebia bastante pedido é para criar um suporte para o BI dentro do software. E foi o que a gente fez então nessa versão. Eu vou criar um aqui rapidinho para vocês verem como é fácil fazer. Então venho aqui em Show, vou criar um novo aparelho. Vou chamar de B1, aí o tipo dele aqui é Moving Painel Redondo. Tudo bem? Fabricante teste. Vou chutar aí que tem uns 100 canais, só para o nosso exemplo aqui. Canal de início 1. E uma coisa importante que aconteceu aqui é que mostrou essa aba aqui, painel de LED redondo. Mas antes disso a gente tem os parâmetros. Os parâmetros, tá ali na lista de novidades, eles foram divididos por categorias. Então, por exemplo, o dimmer, point tilt, cores, então tá tudo aqui. Ou eu posso deixar todos, eu vejo todos os parâmetros. Então, por exemplo, o que geralmente tem no BI? Tem um dimmer, vamos dizer que é o canal 1, e aí eu tenho um pan e um tilt. Então, o pan, vou colocar ali que está no canal 2, só para título de exemplo. Eu não sei, agora eu não tenho nenhum BI aqui para realmente ver se é isso ou não, mas eu coloquei aqui. Tem canal fino, é só eu marcar aqui do lado, aí ele me abre um campo já, para eu poder informar então o canal fino por dentro do pan. Não vou colocar agora, porque só é um exemplo. Então assim, o meu canal 1 é dimmer, canal 2 é pan, canal 3 é tilt. Então venho aqui no painel de LED redondo. Aí, primeira coisa que você tem que saber é como é que é esse BI. Se ele é, por exemplo, RGB, RGBW, RGB Amber. Vamos supor que seja RGBW. Então, 4 canais, certo? Aí, ó, o canal de início dos LEDs é o 4, porque o primeiro canal era o dimmer, o segundo canal era o pan, tilt, e aqui começam os LEDs. Nesse meu BI imaginário, tudo bem? E aqui a gente pode escolher a quantidade de anéis que tem no BI. Se você pegar um BI e olhar, vai ver que ele tem anéis. Então assim, o menor que tem é com 2 e o máximo que a gente pesquisou bastante, que a gente achou foi com 4. Mas a gente já colocou 5 aqui para garantir. Então assim, ó, eu vou fazer agora o mapeamento desse BI. Eu preciso informar no mapa onde é que são os pixels. Então assim, ó, geralmente eu tenho um LED no meio. Então esse vai ser o meu canal dos LEDs 1, que na verdade seria o canal 4, né, internamente, porque ele pega o canal ali do início dos LEDs e soma, né? E aí depende muito do modelo do BI. Alguns começam aqui, outros ali, então tudo isso você precisa testar ali na hora de fazer. Mas o meu próximo pixel é aqui, aí geralmente vem um aqui, vem um aqui. O de 2 anéis geralmente é assim. Então ó, ele foi até canal 25 aqui dos LEDs, né, que daí daria o canal 29. E aí fechei, fiz um mapeamento aqui. E aí aqui eu ainda preciso informar quais os endereços DMX dos LEDs nos anéis. No caso tem 2 aqui, então o primeiro anel seria esse aqui do meio e o anel 2 seria o anel aqui do lado de fora. Então assim, ó, meu primeiro anel 1, o LED RGBW está no canal 1, iniciando do 4, certo? E aqui, então vai estar no 5. Aí eu vou adicionando que vai até o LED 25.
Então é isso aqui que eu preciso informar, tá? Os canais dos LEDs, sempre o canal inicial, dentro de que anel que está. E agora, fechou. Estou com o BI aqui. Eu vou aproveitar, vou colocar uns 4 aí. Já vamos atribuir um grupo de Wizard nele. Vamos ver como ficou. Eu vou usar o Wizard normal mesmo, para a gente controlar ele. Só para a gente ver como é que vai ficar. Aqui, ó, uma coisa que eu já vi, pode ver que o ângulo ficou bem fechado. O BI geralmente é maior, né? Então eu já vou acertar isso aqui, aí vocês já sabem onde é que faz. Cliquei aqui para editar ele, a gente tem aqui, ó, simulação em 3D. O ângulo de abertura que a gente viu, que eu pesquisei, tem de 30, tem de 50 e ele também não é tão forte assim. Acabei de arrumar esse B1 aqui e eu vou copiar para os outros 3 ali. Então já ficou um pouquinho melhor. De qualquer maneira, olhando assim, ainda parece um pouco forte. Mas tudo bem, é só para o exemplo aqui. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. Para a gente ficar de frente para eles ali. Estou fazendo bem rápido, tá? Pessoal, o ideal seria criar aqui uma posição agora, ou coisa assim. E vou voltar aqui no Wizard. Aí eu tenho as cores, né? E aí faltou eu fazer um negócio, mas o legal assim, ó, eu tô aqui tô alternando, então o Wizard funciona direto nele, né? Aí eu tenho aqui um efeito, eu vou editar o efeito do Wizard. Aí aqui a gente tem uma opção, usar os pixels. Quando eu ligar isso aqui, olha o que acontece. Ele vai separando pelos anéis que eu configurei. Tô com 2 cores aqui, eu vou fazer com branco, pra ficar mais fácil de ver aqui, ó. Então, esse é um efeito que a gente tem. Claro, se eu desligar aqui, bom, faltou fazer 2 coisas aqui. A primeira delas é que está tudo no mesmo canal DMX. Eu fiz rápido e eu acabei esquecendo. Então eu vou mudar aqui os endereços. Selecionei todos aqui, caso você ainda não saiba como fazer, eu posso informar manual ou venho aqui mudar endereços DMX, eu já deixei tudo em endereço diferente. E a outra coisa, como a gente está falando que é um painel, ele aparece aqui dentro de matriz. Está no grupo do Wizard 1. E aqui agora eu tenho os BIs. Eu vou distribuir bem aqui certinho, aqui você pode aumentar o tamanho, né? E aí voltando aqui, agora sim, ver que o Point Tilt não tinha dado tão certo, né? Deixa eu passar todos para cá, voltar aqui no Wizard, vou alternar, então posso alternar desse jeito, posso fazer ali alternando os pixels, por exemplo, com várias opções, e como eu defini uma matriz, eu posso jogar um efeito de matriz aqui em cima. No 3D eu acho que a sequência não está bem certo. Eles não estão bem em sequência, ó, então eles estão saindo aqui um pouco fora. Mas enfim, é só para exemplificar aqui como daí ia funcionar o BI com a matriz, né? Então tem alguns efeitos aqui que a gente pode ver, o plasma. Diminuir um pouquinho aí para ficar mais colorido. Então isso aqui ficou bem legal, vocês podem ver que eu criei um BI ali em alguns minutos. Claro, eu errei ali o endereçamento, mas estou criando já alguns efeitos aqui no Wizard, já é bem rápido de trabalhar. Também tem que ver se for um BI que tem 4 anéis, vai demorar muito mais para configurar, porque precisa definir todos os canais, né, lá na matriz. Isso pode demorar um pouquinho mesmo. Vamos lá. Continuando na lista, novos parâmetros de 16 bits dos aparelhos DMX. Então assim, na versão 5.6 eu não poderia, por exemplo, botar 16 bits
no dimmer. Então dimmer, cor 1 foram parâmetros agora que tem a possibilidade de a gente colocar 16 bits. Então essa parte dos 16 bits, os parâmetros foram separados em categorias, eu já mostrei para vocês, mas uma coisa que eu não mostrei é aqui no editar. Aqui, se vocês olharem, também está separado. Eu quero só ver o dimmer, quero só ver o pan e tilt, ou quero ver todos. Então por aqui também está separado em categorias, ok? E essa cor aqui no fundo a gente consegue alterar. Fica aqui dentro de extras, deixa eu tirar o 3D aqui, e cor dos parâmetros. Então o dimmer eu quero que seja outra cor, então tudo bem, é só eu escolher outra cor que eu quero que seja, por exemplo, branco. Então agora o dimmer vai ser branco, inclusive aqui o canal de dimmer já ficou branco nessa minha lista, né? E aí aqui, na janela principal, o dimmer também já está daí na cor branca. Isso aqui, para vocês saberem, essa cor aqui é a que aparece na nossa controladora MIDI, na Lumicon. Então, quando eu estou lá fazendo a programação atrás do encoder, ele ficaria branco nesse momento, por exemplo, se aquele encoder está vinculado com o canal de dimmer. Novo layout da tela, aqui na configuração do show, né, do aparelho. Então eu estou aqui, eu já tinha mostrado antes, vamos bem rapidinho abrir aqui. Então essa tela foi refeita, uma parte dela, né, para eu ter aqui dividido por parâmetros. Então está bem mais organizado. Todos os parâmetros que tem o Wizard ganharam uma aba extra. Isso aqui é bem legal. É um negócio bem importante. E assim, ó, por exemplo, o dimmer, ele pode ser controlado no Wizard, certo? Eu vou mostrar isso um pouco mais adiante, mas já para deixar bem claro aqui, ó, o dimmer, isso aqui não tinha antes. Vai aparecer uma aba aqui em cima e eu posso criar um parâmetro com um nome aqui. Então, por exemplo, posso criar um dimmer 100%, onde o valor vai ser 255. Isso vai ser usado dentro do Wizard depois. Então isso aqui é uma coisa bem legal, bem importante, que foi feita a alteração. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Alguns aparelhos não tem o canal dimmer. Então você compra um par LED aí bem simples e ele tem RGB, mas não tem o dimmer. E você quer usar no Wizard algum efeito de dimmer nele, mas não tem. Então o que fazer? Bota o canal 4 dele como um dimmer virtual. Aqui, ó, habilitar dimmer virtual nos canais RGB e CMY. E aí, lá nos parâmetros, informa um canal dimmer, por exemplo, que não está sendo usado. Seria o 4, o 5, o 6, enfim. E aí, a partir desse momento, esse par LED ele vai ter um dimmer. Claro que tem que cuidar para não sobrepor os canais com outros aparelhos. Então, tem que deixar um espaço ali, né, para pular. Bom, adicionar a possibilidade de mapear pixels com Amber. Isso aqui a gente fez principalmente por causa dos Moving Panel LED e os BIs, que alguns modelos têm o Amber junto, né? E como tudo é mapeado ali no gerador de LEDs ou nessas opções de matriz, então a gente colocou essas duas opções a mais aqui. Fita de LED eu particularmente desconheço que tem uma configuração dessas aqui. Fita de LED mapeada, né? Mas pode ser que nos próximos meses, dias aí, ou anos, os chineses, alguém inventa alguma coisa nesse sentido, então o software também já está preparado. Claro que quando eu tenho isso aqui, eu preciso ter isso aqui também. Aqui, por exemplo, no Mixer, então eu já tenho suporte para o Amber aqui, se eu quero mandar esse canal ou não, né? Da mesma forma, lá nos efeitos com matriz também eu posso usar os canais com Amber ou não. E isso a gente vê aqui dentro do Wizard. Por mais que eu estou usando um efeito aqui de matriz, eu também posso ligar o branco. Então aqui, ó, eu ligando o branco, vocês já veem que ficou mais forte. E eu quero só deixar o branco. Então tem esses mapeamentos aqui. Esse BI aqui no caso não tem Amber, por isso que não muda nada. Mas eu posso escolher aqui os canais que eu quero trabalhar dessas cores, né? Novo aparelho com função localizar canais DMX
Isso aqui ficou bem bacana, bem legal mesmo. Clico aqui em Show. Aqui ó, a gente tem uma opção, novo aparelho, localizar canais. Eu clico aqui. Agora o 3D aqui ele fica desligado nessa janela, então não vai acontecer nada. Mas eu estou ali com o aparelho que é um Moving Head. Eu não faço nem ideia dos canais dele. Então eu vou lá, que universo que ele está, qual é o canal que ele está. E eu começo. Por exemplo, Moving. Aí tem que botar aqui o tipo que ele é. É bom vocês observarem que não tem todos os tipos aqui, certo? Por exemplo, um BI, que é mais complexo, vai ter que mapear, vai ter que criar o aparelho direto aqui pelo novo aparelho. Mas o Moving já é um pouco mais fácil. E aí tem algumas dicas, ó. Moving Head geralmente tem entre 10 e 16 canais de MX. Claro que pode ter um Moving aí que tem 40 canais de MX, então tem que meio que dar uma olhada. Mas aí o que acontece? Eu pego aqui e eu jogo valores aleatórios nos canais. E aí eu vejo o que faz, o que está acontecendo no Moving, no caso. Aí eu pego canal por canal e vou alterando o valor da MX e eu começo a descobrir, isso aqui, o que fez? É o dimmer. Então tá, então se esse canal é o dimmer, então eu clico aqui no dimmer, aí ele já me mostra uma opção. Então esse é o dimmer. Mexi aqui, eu vi que o pan está mexendo, então pan e tilt é o pan. Esse aqui, mexeu um pouquinho no pan, então esse aqui é o pan fino. E assim eu vou preenchendo. Esse aqui provavelmente é o tilt, né? Enfim, assim vai. Aqui eu alterei e é a cor. Então esse aqui é o cor. E assim eu vou montando o aparelho. Quando eu terminar, só clico em confirmar. E ele já criou um aparelho para mim com todos os parâmetros que eu informei ali anteriormente. Então conforme eu mexo as barras lá, já vai para a saída DMX e eu já consigo ver na máquina o que é. Ok? Aqui eu cancelei, aí por isso que ele não criou o aparelho para mim. Aqui mudou o 3D, porque como eu joguei ali alguns valores nos canais DMX, acabou alterando. Eu vou zerar aqui, para desligar. Inversão dos canais Pan e Tilt na saída DMX direto pela seleção dos aparelhos. Eu falei um pouquinho disso no vídeo passado, mas basicamente a inversão Pan e Tilt acontece aqui, pode ser feita direto por aqui, e isso vai interferir direto lá na tabela de mínimos e máximos, lá nas configurações do show. Então ficou bem legal, bem fácil de fazer por aqui. Testar aparelho DMX dentro do editor de matriz na configuração do show. Isso aqui também ficou legal, principalmente se você tem muitos aparelhos DMX. Aqui o 3D não vai funcionar nessa janela, mas eu tinha a opção de testar o aparelho DMX e conforme eu ia andando aqui por cima, ele ligava e desligava o aparelho para saber se ele estava respondendo. E agora tem essa opção aqui dentro da matriz. Vamos abrir aqui os BIs. Eu tenho a opção aqui, testar aparelho DMX, e aí conforme eu vou selecionando eles, consigo ver qual que eu estou montando lá naquele momento. Isso aqui é bem legal. A gente também adicionou algumas outras coisas, organizar aparelhos, organizar 3D, para pegar a posição, por exemplo, que está lá na seleção de aparelhos para trazer para cá. Isso aqui na verdade já tinha na versão 5.6, mas só reforçando porque é uma função bem útil. Bom, vamos já direto aqui nas funções extras. A função extra, aplicar parâmetros, ela foi liberada para todos os... Deixa eu abrir um aqui. Editar, no F1 mesmo. Função extra, aplicar parâmetro. Aqui, na verdade, a gente colocou todos os canais que a gente tem lá. Por exemplo, PAN 2 e tal. Todos eles estão aqui. Antes era uma lista mais limitada. E o que tem dimmer vai ter, o que tem 16 bits vai ter dois campos. Por exemplo, o dimmer, que pode ter 16 bits. Então posso atribuir um valor principal e um valor fino. Claro que se o seu aparelho ali não tem o valor fino, não vai fazer diferença nenhuma.
vai valer só o valor principal. Então esse segundo campo aqui é do valor fino do canal, ok? Deixa eu só limpar. Aqui a gente tem 8 cores live, isso aqui ficou bem legal. Bem bacana, principalmente para quem sempre está trabalhando com mais ao vivo. Então, como é que funciona? Vou criar um wizard aqui. Bom, se eu colocar uma cor aqui já dá para ver, só que a diferença agora é assim, ó. Eu venho aqui dentro e ao invés de eu botar o vermelho, eu vou botar uma cor live 1 e live 2 e eu vou pedir para ficar alternando entre as cores. Vamos usar os pixels e vamos ver como é que vai ficar isso aí. O que acontece? Está tudo apagado porque não tem nada nas cores live, mas eu vou atribuir aqui dentro do F1. Então eu vou criar aqui, ó, ele fica aqui em live, aí a cor live 1 vai ser vermelho e a cor live 2 vai ser, por exemplo, azul. Vamos ver se vai funcionar. Quando eu ligar o F1, tá aqui, ó. O efeito ficou um pouquinho rápido ali, mas aí eu atribuí desse jeito. Claro, eu posso criar agora um F2, porque eu quero que as cores live ali, então de novo, live 1 seja verde e live 2 também verde, vai ficar uma cor só, não vai ter efeito. Então quando eu desligar aqui o F1 e ligar o F2, vai ficar verde. Legal? Essa é a ideia. Aqui, ó, uma coisa importante, um vai sempre sobrescrever o outro. Então, por exemplo, eu liguei o F1, agora se eu ligar o F2 em cima, ele vai sobrescrever. Se eu desligar o F2, vai voltar para o que estava antes. E se eu desligar o F1 e ligar o F1 por cima, vai ficar o F1. Então, sempre tem que cuidar bastante com essa, como é que é chamado, né? A gente tem algumas novas opções lá aqui no gerador de LED. Aqui basicamente a gente fez, daqui a pouco no vídeo eu vou mostrar para vocês, mas a gente teve algumas coisas bem legais que mudaram. Então sempre dá para carregar o próximo preset, tal, ou carregar o preset que está marcado. Então a ideia aqui é bem simples, eu tenho um controle que eu vou alterando aqui os presets para cima, para baixo. E aí eu tenho um outro botão, por função extra eu vou lá e carrego esse preset. Isso aí mais em janela personalizada ou coisa assim que a gente pode usar. Aqui a gente tem novos mapeamentos também. Eu vou fazer uma janela personalizada rapidinho aqui. Isso aqui é principalmente para quem vai usar a Lumicon. Eu vou adicionar um fader. Quando for usar a controladora MIDI, e aqui para fazer, por exemplo, para acertar um master e sub aqui, a gente tem as opções, por exemplo, do gerador de LED que não tinha antes, para alterar as cores do LED Gen. Também tem alguma coisa na lista de cenas aqui para poder controlar. Então para que eu vou fazer? Eu vou vincular esse fader aqui com deixa eu só tirar aqui o editar. Então esse fader aqui de velocidade está ligado com esse aqui. Então é uma forma bem rápida, bem simples de fazer um link de alguma coisa que está aqui na janela personalizada com o gerador de LED. Cada função extra agora pode ter um fade, prioridade e blackout por tipo de canal. Esse aqui é bem importante. E isso aqui ficou um negócio bem poderoso mesmo. Aqui dentro de Show, dentro de extras, a gente tem as configurações. Por exemplo, assim, ó, um canal dimmer eu sempre quero que funcione com HTP, ou seja, Highest Takes Precedence. O valor mais alto vai ter, vai valer nesse caso. E o L é o último valor. Canal de dimmer, geralmente a gente quer que seja o valor mais alto. Então o show todo ele vai funcionar desse jeito. Mas, eventualmente, eu tenho uma função extra aqui que eu quero que funcione diferente. Deixa eu só ligar aqui uma cor live. Então o que vai acontecer? Eu vou criar um efeito aqui dentro de wizard de dimmer que ele vai ficar ligando e desligando, ok?
botar aqui para o grupo 1. Ok. Quando eu ligar, não aconteceu nada, certo? Porque o canal do dimmer ele está definido como HTP. Claro, se eu viesse aqui agora e mudasse para LTP e ligasse, aí vai funcionar, porque eu estou botando 0 nesse canal por último, ok? Vou desligar. Só que o meu show todo ele é para funcionar em HTP, o dimmer, porque eu tenho outras coisas ali que eu estou usando e eu preciso que seja HTP. Só que esse wizard aqui em específico, eu quero que ele funcione diferente. Então eu venho aqui em Fade, prioridade, eu vou marcar o dimmer como LTP, só para essa função extra. Então aqui ó, eu vou alterar Fade prioridade blackout, mudei para LTP e agora de novo, tá aí ó, tá funcionando. O dimmer tá atuando de novo em cima disso. Então isso aqui é bem legal porque eu consigo escolher por função extra como é que eu quero que funcione. Por exemplo, assim, o dimmer eu não, o strobo eu não quero que faça fade, certo? O strobo ele sempre tem que entrar, ou no máximo, ou no mínimo, ou já com efeito. Só que eu quero criar um fader que eu consiga regular a velocidade do strobo. Então naquele fader eu vou criar uma função extra e vou dizer que o strobo aceita fade. Então tem N exemplos que eu poderia dar e ficou bem bacana isso aí. Com certeza vocês vão ter 1000 utilidades. A lista de cenas, deixa eu criar uma lista de cenas aqui, eu ainda não gravei nenhuma cena. Deixa eu desligar tudo, deixa eu fazer tudo do zero aqui. Vou gravar aqui. Vamos criar um movimento rapidinho. Pronto. Então esse aqui, vermelho, verde e azul. Então criei 3 cenas aqui já. Aí eu vou criar uma lista disso aqui. Ó, fui de novo no lugar errado. Aqui em janelas, lista de cenas. Vou criar uma nova lista chamada cores. Vou adicionar o vermelho, o verde e o azul. Vou botar um tempo aí de... Mentira, eu vou deixar 0 para que eu tenha que dar o gol mais nessa cena. Então vamos lá. Vermelho, verde e azul. Ok. Vou criar uma janela, vou na minha janela personalizada que eu já tinha antes aqui. Vou excluir esse carinha aqui. Vou criar um botão que ele vai executar uma lista de cenas e desligar. E aqui eu vou ter um botão que vai funcionar um pouquinho diferente. Então esse meu primeiro botão aqui, ele vai executar uma lista de cenas. E aqui a gente tem uma diferença, ó, executar uma lista de cenas iniciando no passo selecionado ou no passo 1. Vou deixar no passo selecionado, vou escolher a lista cores e quando eu apertar de novo eu vou parar essa lista de cenas. Então, deixa eu só deixar esse botão um pouquinho maior aqui. E aqui, deixa eu desligar a lista, e aqui eu vou editar, vou colocar uma lista de cenas também. E aqui eu vou selecionar um passo da lista de cenas. Qual lista que eu quero usar? Eu quero usar essa lista de cenas aqui. Quando eu apertar, ele vai para o passo 2. De novo, a mesma coisa, selecionar um passo. Quando eu apertar, vai para o passo 3. Então, olha só que legal. Vou ligar essa lista, está no passo 1. Vou apertar de novo e desligo. Só que agora eu quero, quando eu aperto esse botão, já venha no passo 3. Eu apertei aqui, o passo 3 era azul. Eu apertei, já está no 3 aqui, ó. Quando eu ligar, vai ficar azul. Quero que entre no passo 2. Quando eu ligar, vai ficar verde. E aqui é claro, aí liga, desliga, né?
E eu poderia por aqui escolher os passos que eu quero que a lista chegue. E aí eu posso fazer mais uma configuração num botão aqui, lista de cenas, e aqui eu tenho a última opção, mostrar uma lista de passos de determinada lista de cenas. Qual é a lista? Essa ali. Olha só, quando eu clicar aqui agora, ele vai me mostrar passo 1, 2, 3, eu quero que já entre no azul. Então quando eu ligar aqui, já vai entrar no azul. Nada impede de, enquanto eu estiver executando, eu quero ir para o vermelho. Então isso aqui ficou bem legal para trabalhar com lista de cenas. Posso ir para um outro passo, posso pular, posso fazer qualquer coisa aqui pela janela personalizada por esses botões. Ou então, como isso aqui é uma função extra, vai funcionar aqui no F1 até F12 ou até lá na janela dos Kills. Beleza? Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora para não ficar muito extenso. E aí, no próximo vídeo a gente vai continuar falando dos Wizards. Pessoal, eu agradeço se você acompanhou até agora aqui. É bastante novidade, é bem extenso. Eu estou tentando passar em todas as novidades para ficar bem legal ali para vocês entenderem também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem pedir aqui no vídeo. E eu já falei, acompanhe ali o webinar que o Caio vai fazer, vai também conversar com vocês lá, é uma forma mais interativa, vocês podem fazer uma pergunta para ele já na hora. Se você quiser ver uns vídeos mais curtinhos, que os meus vídeos eles costumam ser meio extensos, dá uma olhada lá no Instagram, o Gabriel vai fazer alguma coisa lá também, e é isso aí. Acompanhe ali o próximo vídeo e a gente vai falar dos Wizards.